comentar com você neste vídeo sobre uma das semifinais da Copa do Brasil, a semifinal entre Corinthians e São Paulo e Corinthians, analisar aqui as possibilidades de cada equipe e ver se tem uma que leva certo favoritismo em relação à outra neste momento, né? Deixando claro que cada uma dessas equipes, apenas por chegar aí à semifinal, já embolsou 9 milhões, e a equipe que passar para a final vai receber no mínimo 30 milhões, né? Porque é o prêmio para o vice-campeão da Copa do Brasil. O campeão vai embolsar mais 70 milhões, né? Fora tudo que as equipes já ganharam até aqui nessa competição, né? Então, realmente é uma belíssima premiação, tanto para São Paulo como para Corinthians. As duas equipes estão precisando muito desse dinheiro, né? Infelizmente, o uso desse dinheiro nem sempre é dos melhores. Dinheiro está entrando sempre nos cofres do São Paulo, mas parece que nada acontece. Sempre tá faltando uma grana, sempre a dívida aumenta, ou os investimentos são sempre muito altos ali no clube social, ou os investimentos são sempre reduzidos a conta-gotas ali no futebol. Dinheiro que entra no clube tem que ser investido em futebol, gente. Sobretudo o dinheiro que vem do futebol, que no caso, especificamente do São Paulo, é quase só do futebol que chega a grana, né? O clube social do São Paulo é extremamente deficitário. O futebol alimenta, né? Os luxos, né? Os abusos do clube social, né? De qualquer maneira, importa muito que entre esse valor aí nos cofres do São Paulo para atenuar essa situação complicada da dívida. E no Corinthians também, evidentemente. A dívida do Corinthians hoje também é absurda, gigantesca. Contudo, eu acho até que o Corinthians tem uma condição melhor de financiar essa dívida do que o São Paulo, porque por incrível que pareça, gente, é impressionante isso. Por incrível que pareça, o São Paulo tem uma imagem ainda mais negativa quanto a fazer pagamentos do que o próprio Corinthians. É isso. Isso acontece em parte porque o Corinthians deve grande parte da sua dívida para os cofres públicos, né? Notadamente em relação à Neoquímica Arena. Claro que o Corinthians tem outras dívidas, mas o principal, o grosso da dívida está relacionado aí ao pagamento do estádio e também ali a parceira aqui da construção do estádio também, a construtora tem aí esse problema tal, mas grande parte da dívida é em relação ao Estado, né? No caso do São Paulo, essa dívida do São Paulo que é monumental, ela é muito uma dívida com bancos, né? De empréstimos que o São Paulo pediu, e aí de outros empréstimos que o São Paulo pediu para pagar ou para pagar parte dos empréstimos que o São Paulo pedira antes para os bancos. Então isso, na verdade, acaba queimando muito o filme do tricolor, junto às instituições financeiras, muito mais do que o Corinthians, por incrível que pareça. Então, claramente que esse dinheiro é muito importante para o tricolor aí embolsar os 30 milhões, mas principalmente os 70, né? De qualquer maneira, né, gente, vamos por partes, né? Vamos imaginar, por exemplo, a equipe chegando aí à final e embolsando de cara 30 milhões. O resto é lucro, né? Assim fica muito mais fácil, porque aí se ganhar o título, beleza, se não ganhar, já tem 30 milhões na conta, né? O finalista pode ser o Grêmio ou pode ser o Flamengo. Se for o Flamengo vai chegar de novo, né? Como aconteceu no ano passado, a final da Copa do Brasil. O Flamengo que eliminou na semifinal da competição anterior, justamente o São Paulo, num jogo sui generis, né? Que o São Paulo finalizou 23 vezes, né, ao arco flamenguista, 23 vezes, gente. É inacreditável, né? E o São Paulo teve 18 escanteios a 3 naquele confronto no Morumbi, tá? Naquele confronto no Morumbi contra o Flamengo. Lá no Rio de Janeiro também o São Paulo jogou muito bem. O Flamengo do Dorival já dava sinais de um desgaste absurdo, né? Monumental. Já não conseguia mais jogar. É uma questão do Dorival que eu tenho estudado, né? Parece que num certo momento ele tem também algumas dificuldades, né? E o mesmo Flamengo eliminou na final o Corinthians, né? Eliminou do Corinthians a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil. Também, naquela ocasião, o Corinthians, na finalíssima, no principal jogo, que foi o jogo final, o Corinthians jogou muito mais do que o Flamengo, né? Foi também absurdo como o Corinthians amassou o Flamengo ali no Maracanã, né? Mas perdeu nas cobranças de pênaltis o título da Copa do Brasil. O Flamengo pode ser o adversário de Corinthians ou Flamengo, de Corinthians ou São Paulo.
E as chances do São Paulo, né? E as chances do Corinthians. Neste momento especificamente, eu vejo sim o São Paulo um pouco à frente do Corinthians enquanto time. É uma equipe mais organizada, é uma equipe em que as ideias do técnico estão fluindo melhor, né? E os intérpretes para as ideias do técnico estão conseguindo trabalhar muito bem essas ideias dentro de campo. Isso não vem acontecendo tanto com o Corinthians, em termos de comando do banco de reservas de uma equipe e de outra. É inquestionável que o Dorival Júnior está muito à frente hoje do superado, né, gente? Com todo respeito, mas superado professor Luxemburgo, né? Então, a questão é, hoje o São Paulo tem sim um leve favoritismo em virtude de ter um time mais organizado do que o Corinthians, né? Agora, esses jogos, o primeiro vai ser agora no dia 16, né? No próximo dia 26, né? Na próxima semana. E o segundo jogo vai acontecer apenas no dia 16 de agosto, né? Ou seja, é muito tempo entre uma partida ou outra, né? E o melhor para o São Paulo seria que se esses jogos fossem na sequência, na semana que vem e na outra semana. Porque o Corinthians, evidentemente, pode ganhar muitos ajustes. O fato é, as duas equipes podem ganhar reforços, as duas equipes podem se organizar melhor, as duas equipes podem recuperar jogadores, né, até a próxima partida, a partida da volta, né? Só que o Corinthians está, assim, o São Paulo também vive esse problema, né? Mas o Corinthians pode perder um dos seus jogadores muito importantes, que é o Roger Guedes, né? O Corinthians também pode fazer contratação, o São Paulo pode fazer contratação, o São Paulo pode perder jogador, mas pode perder. E o Corinthians já é muito certo que talvez perca o Roger Guedes, né? Que tem aí é objeto de interesse do Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, o time lá da Arábia Saudita, né? Então o Corinthians perdendo o Roger Guedes só perde muita coisa, muito, né? Isso também pode aumentar o favoritismo do tricolor se o Corinthians perde um jogador tão decisivo como o Roger Guedes. O Corinthians pode evidentemente trazer reforços, né? Mas o problema é que esses reforços podem demorar um pouquinho para conseguir se entrosar com os jogadores que já estão no elenco. Por que o São Paulo também tem um certo favoritismo, sendo que muitas coisas podem mudar até o jogo da volta no dia 16/8? Olha, isso acontece porque, vamos lá, o Corinthians pode ganhar reforços e o São Paulo pode ganhar reforços, né? Essas duas equipes, contudo, podem ganhar poucos reforços. De qualquer maneira, gente, vamos lá. O São Paulo vai ganhar um tipo de reforço diferente, que entrega, na minha opinião, mais qualidade do que o Corinthians, que são aqueles jogadores que já fazem parte do São Paulo e que estavam no departamento médico. Esses jogadores já estão completamente ambientados ao clube, né? Ambientado ao clube, à equipe, ao elenco, enfim. Não são jogadores que vão ter dificuldade para se adaptar, porque já estão plenamente adaptados. O São Paulo vai ganhar muita força aí na volta desses jogadores, né? Igor Vinícius vai qualificar muito a lateral direita, volta para ser titular, evidentemente, ali da posição, né? É um jogador realmente aí estava muito bem antes da lesão, né? Um jogador que entrega também profundidade. O São Paulo está precisando disso, né? Lateral que entrega profundidade pelo setor direito, porque o São Paulo tem esse jogador no setor esquerdo, tanto no Wellington, que voltou, né? Mais um que voltou, como também no Caio. Agora, no lado direito, o São Paulo está com dificuldade para ter profundidade. O Igor Vinícius é um jogador que pode entregar essa profundidade, né? O São Paulo pode ter também um reforço importante, vai ter, né? Um reforço importante na zaga, que é a volta do Ferrarese, que é um zagueiro que também estava muito bem antes da lesão. E São Paulo vai ter a volta de um jogador que era, para muitos, o melhor jogador da equipe antes da lesão, que é o Giuliano Galopo, né? O Galopo pode chegar, inclusive, para trabalhar na posição ali do Luciano, né? E aí o Dorival pode colocar o Luciano como um jogador um pouco mais à frente, né? Como um falso homem de velocidade pelo lado do campo, né? De repente um segundo atacante, de repente ali em alguma situação ali, no lugar do Calheri. Mas o Galopo, na verdade, ele pode qualificar muito, porque ele tem uma condição de trabalhar como 10, na minha opinião, muito melhor do que a do Luciano. Então o São Paulo tem uma tendência aí a ter muitos reforços vindos do departamento médico. E ainda que o Corinthians recupere um outro jogador, esses jogadores do Corinthians não têm esse nível desses reforços do São Paulo. Porque a gente está falando de 3 dos melhores jogadores do São Paulo. 3 dos melhores. Né? E eles estarão de volta. O São Paulo está no mercado, não está fácil contratar. É bom não se animar muito com essa possibilidade, mas de repente pode chegar também um ou outro jogador. O Corinthians também está no mercado, mas também não é muito animadora neste momento a situação. Para o Corinthians pode chegar um outro reforço, mas não muitos jogadores chegarão para o Corinthians. Agora, contrariamente ao São Paulo, o Corinthians pode perder mais jogadores, né? O Corinthians pode perder, além do Roger Guedes, pode perder outros jogadores. Há o interesse, inclusive, do Zenit para pegar algum moleque ali do Timão, enfim. O Corinthians pode perder alguns jogadores aí, além do Roger Guedes.
Só que eu acho que a grande diferença aí entre essas duas equipes ainda é o comando técnico. O Corinthians tem muitos bons jogadores jovens, muitos bons jogadores, mas eu acho que eles são bem subaproveitados pelo professor Luxemburgo, né? Além disso, a equipe ela não tem a mesma organização tática do São Paulo. Claro que o Corinthians na Neoquímica Arena é um time quase imbatível, né? Agora, algo muito relevante que precisamos pontuar no tricolor, neste tricolor do Dorival, é o fato de que a equipe ela consegue jogar bem em qualquer lugar, né? A equipe não se assustou contra o Palmeiras no Allianz, né? E também pode perfeitamente não se assustar diante do Timão na Neoquímica Arena. Então são vários motivos aí que mostram que o São Paulo tem sim um leve favoritismo em relação ao Corinthians. Eu acho que esse favoritismo ele se materializa já neste jogo do próximo dia 26, né? Agora, quanto ao jogo do dia 16 de agosto, fica um pouco obscuro a gente analisar aqui. Agora, os sinais dão a entender que o São Paulo pode chegar nessa partida da volta muito mais preparado do que o Timão para o duelo, né? Em virtude de que a adaptação de um outro jogador já é algo muito mais normal, mais aceitável no São Paulo, porque alguns jogadores virão do departamento médico, enquanto o Corinthians, se tiver reforços, esses jogadores vão chegar e vão precisar se adaptar, né? Acho que conta muito em favor do Timão, no caso aí, a adaptação do Rojas, né, que chegou no primeiro jogo, já pegou a camisa, saiu jogando, jogou muita bola, é um baita jogador, mas o Corinthians, ele tá vivendo, sobretudo, das boas atuações individuais dos seus jogadores. Nem sempre os jogadores conseguem responder quando eles precisam resolver tudo em campo, porque o professor não consegue fazer um desenho tático interessante para a equipe, né? Então, por tudo isso, gente, eu diria para vocês que neste primeiro momento, o Corinthians tem uma leve vantagem sim em relação ao tricolor, contudo, esse favoritismo ele vai ter que se materializar dentro de campo. O Corinthians é um gigante, evidentemente, do futebol brasileiro que em jogos decisivos cresce muito, cresce uma barbaridade. Agora, como eu disse, né, o São Paulo também é esse gigante, né? E como eu disse, o Corinthians pode perder um dos seus grandes jogadores para esse tipo de jogo, que é justamente o Roger Guedes. A proposta é forte e se você torce realmente para o tricolor do Morumbi, você tem que torcer para que o Corinthians consiga negociar esse jogador, porque não vai trazer um jogador para chegar e entregar a mesma coisa que o Roger Guedes entrega em tão pouco tempo. Então é isso, acho que o São Paulo, como eu disse, está um pouco à frente, mas evidentemente que isso tudo vai depender de como as equipes vão se comportar dentro de campo e também como as equipes vão chegar para o jogo da volta no dia 26 de agosto, tá bom, gente? Então é isso. É isso.